estação na qual nos encantam o perfume, as cores das flores, e como um grande jardim, nós também fazemos parte da criação de Deus. Na diversidade de espaços, celebramos e acolhemos, somos acolhidas e acolhidos. Com muito carinho, saúdo a todos e todas as participantes da 36ª Assembleia Sinodal do Sínodo Planalto Rio-Grandense. E na caminhada conjunta, saudamos aos membros das comunidades espalhadas em todas as áreas que compõem o Sínodo, que neste domingo celebram a hospitalidade, com as palavras da Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, que dizem: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse culto é celebrado estando eu, vice-pastora sinodal Bettina Schlipper Cavalim, em Chapada, Rio Grande do Sul, e o pastor, primeiro vice-presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Odair Brown, em Curitiba, Paraná, e o pastor Rodrigo Dreisig, em Ijuí, Rio Grande do Sul. E também os nossos colaboradores na parte da música, nas comunidades de Panambi e Tapejara. Nossa gratidão. Nos reunimos em nome do Pai, que é nosso Deus de amor, o Criador, em nome do Filho, nosso Salvador, e o Espírito Santo, nosso Auxiliador. Amém. Queridos e queridas, delegados, representantes, participantes da Assembleia, bem como de todas as comunidades que celebram no domingo. Muito diferentes eram os nossos planos para essa Assembleia Sinodal. Muito diferente eram os planos seus, meus, de todos nós para este ano de 2020. Tínhamos propostas, projetos, sonhos a seguir e conquistar. Em grande parte, em grande medida, tudo foi alterado, foi sendo ajustado. Cada paróquia se esmerou em preparar o ambiente e, como igreja, exercitamos o zelo e o cuidado para com a vida. Assim, nos colocamos nas mãos de Deus, lembrando as palavras do Pai Nosso, onde dizemos sempre juntos: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Temos aprendido novas formas de viver o batismo, a partir da palavra de Jesus que diz: eu escolhi vocês para que deem frutos, registrado no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Convido você desta forma a inclinar a sua face e termos juntos uma palavra de oração. Querido e amado Deus, a Ti reconhecemos como nosso Criador. Em todos os tempos e lugares, na história do Teu povo, Tua presença é sentida e vivida. Lá na terra prometida, assim como no caminho do deserto, até os dias de hoje, em qualquer circunstância, estás conosco. Neste sentido, ó Deus, nós Te agradecemos, porque aqui nos trouxeste com a Tua forte e protetora mão. Experimentamos, sim, limites em nossa vida e novas possibilidades também surgem aos poucos. O que é limite para nós, para Ti, ó Deus, não é. Guia-nos nesta manhã, na 36ª Assembleia Sinodal do Sínodo Planalto Rio-Grandense. Guia-nos também neste domingo para, em comunidade, agradecer, louvar e suplicar. Transforma as nossas inseguranças em seguranças. Torna a nossa participação virtual em comunhão real, mesmo estando em diferentes lugares.
Dá-nos as palavras certas e corretas e que em liberdade possamos participar na realização de Tua missão. A Ti, ó Deus, entregamos o nosso pedido, a nossa oração. Por Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Leitura de Gênesis, capítulo 18, versículos 1 até 15. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhos do Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam de pé diante dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-me um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhes perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume de mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim? É certo que riste. Palavra do Senhor. Queridos e queridas, cantemos: é como chuva que lava. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.
Estimados irmãos e irmãs do Sínodo Planalto Rio-Grandense, a intenção e desejo da presidência da ICLB era estar presencialmente com vocês nessa Assembleia. A pandemia de Covid-19 não o permite. E não o permite porque somos e devemos ser cuidadosos com a preservação da vida, criação do Senhor nosso Deus. Por isso, de modo online, transmito-lhe a saudação da pastora presidente da ICLB, pastora Silvia, a minha saudação e a saudação do segundo vice-presidente, pastor Mauro Batista de Souza. Que nós tenhamos um encontro abençoado e que dessa Assembleia possamos sair fortalecidos, fortalecidas e na certeza de que Deus caminha ao nosso lado, nos sustentando. As passagens que ouvimos, elas têm um tema em comum, e esse tema eu defino como hospitalidade. Em muitas regiões do Brasil, a hospitalidade é experimentada quando se chega à casa de pessoas e se é acolhido com um chimarrão, com um copo de água fresca, com um refresco, com um café. Com esse gesto se dá as boas-vindas a quem chega e se deseja expressar que o mesmo ali se sinta bem, onde ele acabou de chegar. Sei que na casa de vocês também é assim que isto acontece. E assim também deve ser em nossas comunidades espalhadas de norte a sul do Brasil. Fomos surpreendidos e não podemos estar nas comunidades nos encontrando presencialmente. Mas nem por isso a palavra de Deus deixou de ser pregada, deixou de ser anunciada. Ministros e ministras, lideranças, de modo rápido se readequaram e o online, que agora experimentamos, ganhou espaço e foi incorporado. A ICLB cresceu muito nesses últimos 6 meses em relação ao uso dos meios de comunicação. Nas celebrações da comunidade, independente de online ou presencial, nós temos e recebemos a oportunidade de confessar as falhas e ouvimos a proclamação do perdão. Ouvimos a palavra de Deus, os ensinamentos que dele vêm e neles podemos nos inspirar para a caminhada que temos diante de nós. Na casa de Deus, somos também acolhidos e acolhidas com a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo, para revigorar as forças e caminhar. A passagem de Gênesis que nós ouvimos tem como um dos temas a hospitalidade. Na hospitalidade, Abraão se torna o pai de nações. É na hospitalidade que ele acolhe Deus em sua casa e lhe prepara comida e bebida, ao ponto de ouvir no final que certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, diz o versículo 10. Esse é também o nosso desejo, quando recebemos amigos, quando recebemos amigas e familiares em nossa casa, em nossa comunidade. Desejamos que eles voltem e por isso não medimos esforços para que se sintam bem, para que sejam bem acolhidos. Ser hospitaleiro, ser hospitaleira e agir com hospitalidade é parte da cultura de um povo. Um povo hospitaleiro é sempre um povo agradecido. Não seria, então, a hospitalidade a grande característica do povo de Deus? Não deveria ser essa a grande característica de nossas comunidades, de nossas paróquias? Para Abraão, a hospitalidade era um valor, assim como observamos na passagem em estudo. A sua forma acolhedora transformou profunda e radicalmente a história. Em sua peregrinação, na busca pela terra prometida, Abraão e Sara recebem a visita de Deus em suas tendas, em suas casas. Ouvimos no texto que a visita vem caminhando sob o sol escaldante do meio-dia. Ao se aproximar de Abraão, nos diz o texto bíblico, recebem dele toda a hospitalidade e acolhida.
Recebem o convite para ficar e descansar, sombra para descansar, água para lavar os pés, alimentos para fortalecer o corpo cansado. Um gesto profundo, um gesto bonito, perpassado de amizade, perpassado de carinho. Abraão oferece água, comida, descanso, oferece companheirismo. Muitas vezes, nós cristãos e cristãs, ouvimos falar de Abraão como sendo o pai da fé. Quem sabe possa ser acrescentado, ser ele também o pai da hospitalidade, pois é isso que vemos acontecer na passagem que nós ouvimos e estamos estudando. Como um pai que recebe os seus filhos e filhas, assim Abraão recebe aqueles forasteiros, ou seja, assim ele recebe Deus em sua casa. Abraão faz tudo para que os visitantes se sintam acolhidos. Ele age como se os conhecesse de longa data, como se fossem da família dele. Eis um exemplo a ser seguido por cada uma de nós, e também a ser seguido pelas nossas comunidades. Ou seja, convidar, acolher, abraçar aos que nos visitam e querem conhecer a comunidade. E por extensão, querem conhecer um pouco mais e um pouco melhor a palavra de Deus. Palavra que liberta e renova, inspira e leva para a salvação. Queridos irmãos e irmãs, Abraão recebe aquela gente como sendo da parte de Deus. Ele não faz perguntas, ele convida e ele serve. Abraão se alegra por poder servir. Abraão ensina o que é hospitalidade ao seu povo e também, por consequência, para nós hoje. A hospitalidade é movida pela diaconia, pelo servir ao próximo, que é a imagem e que é a semelhança de Deus. E este é o desafio para cada uma de nós, de modo especial para as nossas comunidades neste tempo que vivemos. Se agirmos tal como testemunhado por Abraão, seremos então comunidades reconhecidas, valorizadas, acolhedoras, e faremos a diferença ali onde estamos. Faremos a diferença na vida das pessoas que, sob as suas asas, buscam abrigo e segurança, refúgio, consolo, orientação, que ali buscam sentido de vida. A passagem evidencia que quem serve também é servido. Quem serve, serve para participar na história de Deus com o seu povo. Abraão serve e é servido para servir na edificação da história da salvação. Os visitantes tornam-se mensageiros de Deus. Eles anunciam o nascimento do filho esperado, do filho prometido, o filho de gerações que se transformará em um grande povo, como nós podemos ver ao longo do Antigo Testamento. Um povo de fé e um povo de hospitalidade. Abraão e Sara hospedam em sua casa e em suas vidas uma nova história de fé para muitas pessoas. A fé e a hospitalidade tornam-se características do povo cristão, do povo de Deus, por meio da história de Abraão. E essa característica deve ser por nós hoje testemunhada, seguida. Ou seja, nossas comunidades têm um importante papel diante das dificuldades que o nosso mundo hoje enfrenta. Para fazer parte do povo de Deus, descendente de Abraão, é preciso confiar na promessa de Deus e agir e ser hospitaleiro. A hospitalidade movida pela fé abre a porta da nossa vida e de nossa casa. Abre a porta de nossas comunidades para o próximo, para o outro, para o irmão e irmã, para o necessitado, para o abandonado, para aquele que está solitário, para o marginalizado, para o oprimido, o enlutado, o desesperado. Ou seja, é agir como o nosso próximo, tomando como base o mandamento do amor,
mandamento esse que Jesus nos ensina dizendo: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Conto uma história ouvida há algum tempo atrás. Diz que um jovem, em busca de recursos para o estudo da medicina, resolve vender livros para uma editora como forma de sobreviver. Certo dia, cansado e com sede, bate à porta de uma casa. Aparece uma senhora. A senhora não teria um copo de água para matar a sede, diz aquele vendedor de livros. Tenho, disse a senhora, mas venha até a varanda e sente para descansar um pouco, foi o convite que ela estendeu. Depois de alguns minutos, diz a história, veio ela com uma jarra de suco e comida. O jovem comeu, bebeu do suco e se despediu agradecido. Jamais esqueceu aquele gesto e rosto daquela senhora que assim o ajudou. Passaram-se anos e a senhora adoeceu. Foi constatada com câncer. Precisou passar por uma cirurgia. Um oncologista a atendeu e fez tudo para que ela fosse tratada com cuidado, zelo e carinho. No dia da alta hospitalar, diz a história, foi a administração para acertar e foi-lhe entregue um envelope com um simples recibo onde dizia: está pago. Pago com um prato de comida e uma jarra de suco oferecido por uma senhora que me recebeu em sua casa com hospitalidade. Irmãos e irmãs, a hospitalidade nos torna participantes da história da salvação que está sendo escrita por Deus com o seu povo, do qual fazemos parte. A hospitalidade cristã não se restringe às relações pessoais e individuais. Ela deve ter expressão também comunitária. Como é que ela se mostra em nossas comunidades? Como pessoas novas são acolhidas? Como vamos até as pessoas e as convidamos para vir conhecer a comunidade? O que e como oferecemos em nosso testemunho? A forma de fazer isso faz a grande diferença. A hospitalidade de Deus desafia a continuar na busca da hospitalidade entre os cristãos e cristãs, uma hospitalidade sem restrições e que seja exemplo transformador para o mundo no qual vivemos. Peçamos a Deus que Ele não deixe apagar em nós a chama da hospitalidade vivamente demonstrada em Abraão e que deve nos inspirar. Que a hospitalidade demonstrada por Maria, que senta e presta atenção nos ensinamentos de Jesus quando Ele está em sua casa, possa igualmente nos inspirar e nos fortalecer. Queridos irmãos e irmãs, Abraão acolheu com ternura, com hospitalidade. Sua vida e a vida de seu povo foram radicalmente transformados. Também nós somos chamados, também nós somos chamadas e desafiados a ajudar na transformação de realidades e situações. Nossas comunidades devem e precisam ter papel nisso. Que possamos ser acolhedores, acolhedoras. Que as portas das nossas comunidades estejam sempre abertas, escancaradas. Que possamos servir com hospitalidade e dedicação diaconal. E dessa forma, sinais concretos do reino de Deus serão colocados e seremos, de fato e de verdade, sal da terra e luz do mundo. Deus lhes guarde, lhes guie, lhes conduza e abençoe, hoje e sempre. Amém. Cada dia tua vida viver.
convido a todos e todas para que possamos nos colocar diante de Deus e nos dirigirmos a Ele em oração. Oremos. Querido e amado Deus, nós te agradecemos pela dádiva da vida e por tudo o que tens feito em favor de nós para que possamos manter a nossa vida. Te agradecemos pelo Evangelho que há pouco ouvimos, Evangelho este que tem transformado, que tem orientado, que tem sido luz para nós enquanto cristãos nesta longa caminhada da vida. Te agradecemos pelos teus feitos em nosso favor, através das pessoas que tu colocas em nossa caminhada. Não apenas queremos agradecer, queremos também contar com o teu apoio e por isso queremos interceder. Intercedemos de maneira muito especial por nossa igreja, por nossas lideranças e membros, também por nossos ministros e ministras, para que juntos e juntas consigamos bom ânimo e as forças necessárias para levarmos adiante a tua palavra, o teu evangelho, através das nossas palavras e também das nossas ações. Intercedemos, Senhor, por nossos governantes, pedimos para que pensem e desenvolvam políticas públicas que favoreçam a justiça, a comunhão, a igualdade, a paz, a vida em nossa realidade. Pedimos de maneira muito especial por nossa Mãe Natureza, pois sabemos que ela tem sofrido como mulher em trabalho de parto. Também, ó Deus, intercedemos pelas pessoas de nossas comunidades que estão sofrendo por terem perdido seus entes queridos, por estarem desanimadas, deprimidas, doentes, desempregadas. Enfim, Senhor, são tantas as razões. E Tu sabes o que se passa em cada coração. Sabes o que precisamos, sabes também o que nos alegra. Pedimos a Ti que transforme as nossas lágrimas em risos, que transforme os nossos dias de tempestade em dias de brisa suave. E que possas estar nos ouvindo, agora, quando juntos e juntas oramos, assim como o Teu Filho, nosso Senhor, nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção do Trino Deus. Que o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos abençoe, nos guarde, nos anime, nos fortaleça e nos dê sempre muita coragem para seguirmos firmes no testemunho do Seu Evangelho em palavras e ações. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz de Deus e sirvam a Ele com os dons que Ele graciosamente lhes concedeu. Amém.